esse vai ser um dos vídeos que eu não sei se vai pro ar ou não, mas... Dudes, fim do canal, o declínio de um homem. Eu quis ver, eu não sei do que se trata. Eu lembro, acho que desse rapaz que aconteceu um negócio com os VTuber, não foi? Né? Foi um negócio da tier list, eu acho. E eu não sei o que ele vai falar. Eu sei que ele fazia muito daqueles vídeos de... Eu chamo de vídeos de ensaio, né? Vídeos do tipo, fiz um mangá de terror, 24 horas na vida de youtuber, ou algo do tipo assim, experimentei esse miojo. Mas assim, é Domingo Solitário, mas tem vocês, é quase um daily vlog, mas também desabafando de coisas da vida, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Lembrando, link na descrição, caso esse vídeo foi pro ar, né? Tem vários vídeos que eu tô gravando que eu tô abandonando, falando, acho que não é legal, vou deixar quieto. Mas vamos ver se esse aqui, né, sai alguma coisa boa. Se eu achar que ficou legal, vai estar no ar pra vocês. 3, 2, 1, lembrando, link do Dudes na descrição aí. 3, 2, 1, foi. E aí, galera, de boa? E aí, irmão? Seguinte. Opa! E aí, galera, de boa? E aí? Seguinte, pra mais um vídeo, e hoje eu não tô de boa, tá ligado? O que aconteceu? E esse vídeo daqui é um desabafo. Algumas pessoas falam que eu romantizo a tristeza, que eu romantizo a depressão, que eu romantizo essas bosta. Então tem alguns doentes que falam isso volta e meia. Só que eu acho que quem não entende muito bem como funciona essa bosta acaba tendo essa visão quando vê alguém desabafando mesmo. E eu quero conversar com vocês um pouco, que nas épocas que... Nas épocas em que eu mais fiquei sozinho na minha vida, eu tive o YouTube, tá ligado? Que tinham pessoas do outro lado assistindo o meu conteúdo. Então eu sabia que pelo menos eu tava falando com alguém, né? E galera, Tô ouvindo. vem acontecendo umas coisas na minha vida, cara. Mas as minhas doenças, que pra quem sabe aí, eu já falei algumas vezes, eu tenho depressão, bipolaridade. Bipolaridade, pra quem não entende, é uma doença que faz você variar em dois extremos. Alegria O extremo da euforia e extremo tristeza. da depressão. E aí, a depressão, ela às vezes vem muito forte. Tanto que boa parte das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm bipolaridade, entendeu? Boa parte. Não lembro agora a porcentagem pra falar pra vocês. Deixa ele falar. Eu acho que essa história toda, ela começa muito na minha infância. Que eu já é diagnosticado isso. Eu tenho, né? Superdotação. Então, o que o superdotado é? Ele é uma pessoa que acaba desenvolvendo um pouco mais rápido. Ali, às vezes, na parte da infância, né? Mas depende também, né? Esse negócio de... Esse diagnóstico que depende da área, né? Depende do que, né? A pessoa não... É que existe um... quando eu já vi a respeito disso, e quando a pessoa, ela tem esse negócio, não é pra todas as áreas da vida. Pode ser alguma coisa que a pessoa aprende mais rápido, mas tem outras que não, né? Eu falo que tem alguns TEAs, né? Que é do transtorno espectro autista, que tem, né? Ou pelo menos chegam a ter alguma coisa desse tipo, mas dependendo da pessoa, com habilidades sociais ou até a inteligência emocional, a pessoa não consegue desenvolver. Então, ela é muito boa de lógica, de raciocínio, mas a sua inteligência emocional, a pessoa, ela não tem. Então, é que nós, como pessoas hoje, é meio errado até falar, por exemplo, de QI, né? O QI do brasileiro é 83, esse tipo de coisa, né? Mas é meio errado falar, porque, na verdade, cada pessoa tem algo bom, né? Algo que ela vai se destacar. Que nem eu era mais de exatas, eu gostava mais de matemática, de física, né? Algumas coisas de química, mas eu me especializava mais nessas duas áreas. Gostava muito, né? Eu tinha mais facilidade para aprender nessas áreas. Mas, por exemplo, biologia, eu era uma ameba, para usar até um termo biológico, né? Mas, e outros temas, por exemplo, de geografia e história, vai temas da escola, né? Mas das áreas e tal. Mas eu, pelo menos de conta, essas coisas eu sempre fui bom, né? Pelo menos que eu me lembro. Eu sempre tive notas boas nessa parte. Mas eu tinha notas ruins até, por exemplo, um tempo atrás em português. Foi começando a corrigir isso e tal, mas sempre a minha área de ciências foi sempre meio fraca. Mas, então... É isso que eu ia falar. O superdotado, ele tem esse negócio, mas ele pode cobrir todas as áreas ou não. Não sei qual que é a dele, não sei qual que é a especialidade, mas enfim, né? Enfim, mais diagnóstico. Vamos continuar vendo aqui. E é uma pessoa que aprende mais rápido, que acaba deixando as coisas um pouco mais fáceis de se entender, né? Uma pessoa que entende com muita facilidade. Então, ali começou meu problema, porque eu ia pra escola quando eu era criança, não me dava bem com as outras crianças, provavelmente por causa disso. Eu não conseguia conversar direito com outras crianças, não querendo me achar, longe disso, é uma merda. Eu achava as outras crianças burras, e aí eu não me dava muito bem, raramente me dava bem, e aí...
Então, mas aí eu acho que é um outro tipo de problema, né, cara? Tipo, novamente, o que eu falei, você pode ser inteligente, mas você não ter a inteligência social também, que é um outro tipo de inteligência. E dependendo da criança, os pais não ensinam isso, né? Como você lida, como você trata. Não tô querendo falar que os pais dele fizeram alguma coisa, tô falando que o famoso... A inteligência das ruas também tem, né? Que você conhece algumas coisas, você se localiza mais fácil, você sabe com quem conversar, como conversar, ver se você tá percebendo malícias. Dependendo da pessoa, ela não consegue pescar isso, né? Pescar se a pessoa tá querendo te enganar, pescar se a pessoa tá querendo fazer alguma coisa. E eu não tô falando que eu sou o exemplo disso, tô dizendo que essas coisas, essas outras inteligências, elas existem, né? E falar que as outras pessoas ou as outras crianças achar que elas são meio burras, eu tô tentando entender que eu não sei se é por conta da depressão. Enfim, vamos continuar vendo até eu formar um negócio melhor e tal, E mas vamos lá. acabava que eu sofria bullying por ser meio esquisito, ter cabelo grande quando eu era criança. E aí eu apanhava pra caralho todo dia. A escola não é fácil. Cacete. Todo dia eu apanhava naquela bosta de escola. Falou uma bosta. É. Não todas, deixando bem claro. Todas. Desculpa, eu tô generalizando sim, porque hoje o sistema de ensino basicamente prende, né? Não deixa o aluno interessado, não deixa o aluno... mas aí é culpa do aluno, porque... Hoje tem o TikTok, hoje tem o celular, hoje tem um monte de coisa, estão proibindo nas escolas e tal. Cara, na minha época já era bem triste. E não tinha celular, quando eu era mais novo, né? Não era um negócio que todo mundo tinha, não era um negócio acessível, né? Era só pra quem tinha grana mesmo. Eu tive meu celular só quando começou a ficar acessível, lá com aqueles Motorolinha tijolão, lá quando eu era mais adolescente, sabe? E eu lembro, cara, não era todo mundo que tinha acesso, não. Hoje é muito mais fácil. Vamos convir. Hoje é muito mais fácil ter um celular, hoje é muito mais tranquilo, hoje qualquer um tem. Então, eu ia falar que piorou muito, porque os alunos eles não querem ficar na sala de aula, tanto escola pública, tanto escola particular, não querem, né, estar ali com as outras pessoas, não gostam, sei lá, você acaba falando de alguma coisa que você gosta pra alguém, essa pessoa já te taxa de algumas coisas erradas, ruim, o isolamento, o bullying é muito mais forte hoje. Na minha época também era pedrada, mas hoje é cada vez pior, né, porque, cara, hoje tem IA, né, pra galera poder criar a pessoa de IA e falar que ela tá fazendo alguma coisa de errado. Isso aí pra zoeira vai ser um inferno, mano. Mas enfim, não tô querendo desmerecer a dor também do Dudes. Tô só falando que eu concordo com ele, na verdade, que é uma bosta e eu acho que a gente precisa fazer umas mudanças aí, na minha opinião. Mas, enfim, isso aí é papo outra coisa. Mas boa parte finge que o bullying não existe, né? Então, é isso que eu ia falar. E foi aí que eu comecei a desenvolver depressão. Muito jovem, muito jovem. Eu tinha 6 anos, lá, alguma idade dessa. O meu foi na adolescência. E aí eu me mudava de escola, achando que as coisas iam melhorar. Não, se bem que quando eu era criança, na quinta série, minha mãe, ela me trocou pra uma escola, que seria uma escola boa e tal, não sei o quê, uma escola pública boa, falava que era bom. Só que era do outro lado da cidade, cara. E eu não me dei bem. Nossa, o pessoal, eu perdi uma vez a perua, né? Cara, a galera montou na minha mochila e socou a mochila. A galera me zoava. Nossa, era bullying pesado na minha quinta série, que eu lembro. Quinta, sexta série, eu lembro que eu troquei de muita escola, né? Porque eu era bobinho. Eu não revidava, eu era criança também, né? Foi daí que eu comecei a ver que tem malícia, tem que, né, ser mais ligeiro e tal, né? Você vai aprendendo, infelizmente, né? Com outros que, sei lá, tentam ser mais ligeiro que você primeiro, mas depois você descobre quando você fica mais velho que isso aí tudo é só besteira, tá ligado? Infelizmente. Acabam colocando muita pressão e acabam colocando umas coisas pra galera mais nova que não faz muito sentido pôr, né? Pô, a criançada tá se desenvolvendo e querer que elas pulem uma idade é muito perigoso. E é o que muitos dos mais velhos colocavam nos mais novos, né? Pra gente crescer mais rápido. E hoje que tá acelerando mais ainda, agora a galera tá ficando mais com medo, tá ficando mais preocupada, né? Mas eu entendo a dor dele, passei pela mesma coisa. Continuava sendo muito isolado por causa da superdotação. E aí, desculpa tá falando tão mal, galera, desse vídeo. É um desabafo mesmo. E não tô fazendo esse vídeo pra galera ter pena, mandar dinheiro. Não me mandem nenhum centavo. Eu não quero nenhum centavo. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo esse vídeo pra ganhar dinheiro. Eu vi os comentários que a galera mandou, mas enfim, então, vamos lá. Não me manda donate, não me manda um centavo. Manda. Eu não quero um centavo. Provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo da porra do meu canal. Enfim, aí o que começou a rolar, galera?
Eu queria ser youtuber desde criança. Eu tinha um canal quando eu era bem criança. Eu deletei esse canal, mas tinha outro. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou achar aqui o canal. Ó, vou mostrar pra vocês. Fala, galera! Steve Beleza? Gameplays. Steve Games aqui. Esse vídeo faz 10 anos. E eu tinha Caramba. vídeos mais antigos do que esse, porque esse canal eu criei depois. Caramba. Então, desde muito jovem, eu tinha sonho de ser youtuber. E eu consegui, eu virei youtuber. Só que eu matei o meu canal, basicamente. Eu matei esse canal daqui com as minhas próprias escolhas. Como assim matou o canal? Pra vocês terem ideia, galera, tinha mês que eu ganhava $2.000, que dá 10 mil reais, pra mais. Hoje em dia, eu ganho estourando $100. Mês muito bom, eu ganho $200. É, cara, mas O canal aí... fudeu, porque eu mudei. Cara, mas deixa eu falar uma coisa também. Isso aconteceu com todo mundo, cara. Teve uma baixa enorme do YouTube aí. O YouTube, ele deu uma reformulada nas coisas, ele deu uma reformada nas paradas. Não tá mais tão fácil quanto antigamente, não, né? Esse ano foi um baque aí, mais ou menos fevereiro, março ali. Algumas coisas mudaram. Mudaram e isso aí já é a primeira coisa que eu tenho que te falar. Não é só você, Dudu. Você pode perguntar pra vários criadores aí diferentes que eles vão falar a mesma coisa. Alguma coisa mudou no site de fevereiro, março ali, não sei explicar, mas aconteceu. De conteúdo várias vezes. Em vez de eu ter, tipo, eu cresci com Minecraft, com Brawlhalla, Genshin Impact e esse tipo de coisa. E aí eu mudava de conteúdo toda hora. E aí eu perdia público que eu mesmo conquistava. E eu ia perdendo as coisas. E aí eu tentava mudar, porque toda hora eu mudo os meus gostos. E aí eu quero mudar o meu canal também. Não é isso, cara. Você tá crescendo, mano. Tem isso também, né? Ah, Cor, mas você até hoje fala de jogo e tal, não sei o quê. É porque, gente, eu botei na minha cabeça que o que eu faço no canal primário é um trabalho. Eu enxergo dessa forma. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu enxergo como trabalho. Ou seja, eu tenho que estar me atualizando, eu tenho que estar olhando, observando o que a galera tá fazendo, o que a galera tá querendo. Eu tenho que estar onde a galera tá. Eu tenho que estar nos assuntos, eu tenho que estar ali mais ou menos e tal. Eu sei que vai chegar algum dia que isso vai ser impossível mais de acompanhar. Isso vai acontecer. E quando acontecer, eu vou simplesmente ficar com esse segundo canal aqui, que aí eu consigo falar e conversar e ver as pessoas que gostam de mim e continuo aqui. Talvez eu não consiga mais me atualizar do jeito, né? Aí eu viria um fóssil. Mas isso acontece, é a idade. Vocês que são mais novos, vocês conseguem pegar as coisas mais rápido, vocês conseguem fazer as paradas e tal. Eu já sinto que eu tô ficando mais velho, né? Eu passei dos meus 30. Então é muito duro, cara. É uma coisa da vida, tá ligado? Eu sempre tenho que aprender e vai ter coisas mais novas que eu tenho que aprender com a galera que é mais nova, porque vocês estão vivendo uma coisa que eu não vivi quando era pequeno. Mas eu já passei por muita merda também, que eu acho que eu posso agregar e acrescentar na vida das pessoas, né? Ou pelo menos vocês que são novos agora. Espero, né? Tá fazendo isso de um bom jeito, né? De uma boa maneira, né? Mas é normal, cara. A gente cresce, a gente muda o gosto. Eu comecei meu canal com um jogo antigo, né? E depois eu mudei. Eu faço a mesma coisa, só que com jogos indies e coisas populares. E tem dado certo até hoje, né? Mas eu entendo, quando você acha uma veia e depois você perde e tal, é complicado, né? E aí uma hora o canal ia cair no limbo do YouTube, porque o YouTube não gosta dessas coisas. São poucos os que conseguem. E é o que aconteceu com o meu canal, basicamente. Então eu peguei o meu sonho, peguei o que eu construí e destruí completamente, por eu mesmo, né? Fazendo essa mudança de conteúdo toda hora. E aí, eu não tô ganhando dinheiro direito no YouTube, eu fiz o meu currículo, tô mandando pra empresas, nenhuma empresa se interessa, afinal de contas eu tenho 20 anos, eu nunca tive experiência de trabalho, sem ser home office, aqui no meu computador, então eu mando currículo, nenhuma empresa se interessa. Pô, isso aí é complicado, né? As empresas falam, a gente quer contratar, né? Vamos contratar a pessoa pra pegar um cargo aqui pra gente ensinar ela e tal, não sei o quê, mas você precisa ter experiência. Pô, como que ela vai ter experiência se ela não teve emprego, pô? Como é que faz? É difícil, mano. Eu já passei por isso já. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu comecei a trabalhar porque meus pais estavam passando por bastante dificuldade, que eu lembro ali. E eu passei por um perrengue. Eu passei por um perrengue feio. Eu tive uma ficante, namoradinha ali na época e tal. E ela me trocou por um outro cara. A gente tava 2 anos e pouco juntos. E aí eu lembro que a gente queria chamar ela pra sair e tal, né? Às vezes ela furava, às vezes ela não ia. E foi caminhando, né? 2 anos desse vai e vem e tal. Aí eu lembro que um dia eu chamei ela pra ir pra ir numa banda lá do interior, né? Pra gente sair e tal, né? E ela falou, não quero ir, não tô afim. Aí depois eu descobri, né? Segunda-feira, porque eu falei pra ela assim, se você não vai, eu não vou. Aí deu segunda-feira, eu descobri que ela tinha ido. E aí ela tinha ficado com outro menino lá.
Daí eu fiquei triste pra cacete. E aí a escola inteira começou a me zoar, mano. Nossa, eu tava no colegial ainda. E aí foi... De tanta galera me zoar, mano. Não sei se alguém daquela época vai ver, mas de tanta galera me zoar, de tanto eu passar pelo que eu passei, eu comecei pra uns bagulho muito perigosos, tá ligado? Eu não queria ir pra escola, eu matava a aula mesmo. Ou eu ficava andando na rua, ou eu fingia, né, que saía, porque eu ia a pé, né? E eu não ia. Eu virava, ficava na praça, ou, né, eu dava uma volta no quarteirão, esperava meus pais ir embora, pegava a chave e voltava, e eu ficava embaixo da cama. Eu perdi muito peso nessa época. Eu sempre fui meio gordinho, né? Mas eu lembro que ali eu cheguei a pesar 50 e poucos quilos, eu já tinha mais de 1,80. Eu tava muito magro. E aí chegou num ponto que eu quase fui de F. Eu tentei, não vou dizer como pra não romantizar, mas eu sei que foi minha mãe que me achou. E ela é muito guerreira, cara. Ela dava aula de manhã, tarde e noite, tá ligado? E eu fiz aquilo com ela. Hoje eu me arrependo muito. Hoje eu tento fazer o meu melhor por ela. Tentei fazer o meu melhor pelo meu pai. Perdão, rapaziada. Lembrar dessas coisas é meio duro, né? Então, eu sei o que ele passou. E eu sobrevivi, cara. Sou sobrevivente. Eu tive muita pessoa boa do meu lado, minha família. Tive alguns amigos. Alguns amigos me zoaram nessa época. Depois eles voltaram, pediram desculpa. Mas eu lembro que eu troquei de amizade nessa época por causa disso. Acho que eles não sabem disso, mas eu troquei por causa disso, né? Os amigos que moravam perto de casa ali. Porque eu não queria... Eu me senti envergonhado, cara. Eu me senti um merda, eu me senti um bosta. Porque eu criei na minha cabeça que as pessoas não gostam de mim. E desde essa época que veio essa voz infernal, né? Tudo falando que eu não presto, que eu sou um bosta, que eu não mereço nada que eu tenho. Eu só descobri depois de uns anos que eu tenho esquizofrenia, cara. Eu tenho a paranoide ainda. Que é síndrome de impostor. Perdão, tô gripado. Aí, cara, pra eu não cair, né, num bagulho desse de novo, eu comecei a procurar coisa pra fazer. Eu lembro que eu foi ali que eu entrei basicamente querendo desenvolver jogo em RPG Maker. Eu fiz curso de design gráfico e fazer coisa de webmaster, de sites e tudo. E aí foi ali que eu consegui o meu primeiro emprego, né? Eu trabalhava meio período. E isso mudou, cara, porque quando as pessoas descobriram que eu trabalhava, né? Eu saía do colegial, né? E aí eu ia pro trabalho, eu só, tipo, engolia comida e ia trabalhar. As pessoas começaram a mudar o jeito que olham pra mim. Que eu tinha meu próprio dinheiro, foi ali que eu comprei meu primeiro computador. E mudou, cara. Mudou muita coisa. Depois eu comecei a trabalhar batendo foto de balada. Eu fazia correção, né? Nossa, na época de Photoshop ainda. Mas meu primeiro emprego foi de fotótica. Tinha 14 anos. Aí eu acho que eu só fiquei um tempo desempregado quando eu tava tentando passar na faculdade. Depois, quando eu passei na faculdade, eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava de leiturista. Leiturista é de ir em casa medindo o relógio de água, né? Mas enfim, só falando que o meu jeito de sair daquilo ali foi trabalhar, né? Foi ocupar minha cabeça para não voltar naquilo lá. Claro, também minha mãe teve muito conselho de psicóloga amiga dela. Eu lembro que ela me dava um negócio pra eu tomar pra ficar mais calmo. Era um ansiolítico, mas só depois, quando eu fiquei mais velho, que aí eu fui na psiquiatra mesmo, mostrando todos os laudos, eu fiz os exames e aí veio isso aí. Hoje eu tomo remédio, tenho os remédios aqui, tudo, tô todo tratado, tá tudo bem. Nossa, eu só falei porque eu sinto, eu consigo ter empatia. Não passei pelas mesmas coisas, mas eu entendo a dor. Eu não tenho a menor vontade de fazer uma faculdade, mas talvez eu precise, talvez seja necessário, porque a vida adulta é bom, cobra mano. muito essas coisas da gente. É e bom. Viver de arte nem sempre é legal. Ser uma pessoa pública, pôr as suas fraquezas igual eu tô fazendo aqui, não é legal, sabe? E eu não consigo criar um personagem pra vocês. Eu não consigo chegar aqui e falar, galera, tô super feliz, vou gravar. Olha aqui, gente, olha como a vida é legal. E aí, Cara, isso aí é um exercício. Assim, no segundo canal eu me permito mais, né? Mas no primeiro canal, a galera fala, Corse, finge muito. Cara, vários dias. Eu sei que isso é meio decepcionante falar, mas é porque eu me forço, cara. Eu me forço. Eu falo, não, eu preciso estar lá, porque talvez vai ter alguma pessoa que vai ver meu vídeo, vai melhorar o dia dela. E aí, quando eu vou me enchendo desses pensamentos, eu tenho ali os quadros, né? Ó, tem, por exemplo, o quadro dos membros, a galera que ajuda, tem os desenhos ali, né? Logo quando eu entro aqui, né? Aí eu lembro cada presente que tem aqui uma história. Isso vai
enchendo minha cabeça, que aí eu falo, não, vamos dar uma animada, né? Porque às vezes vem notícia ruim de advogado, vem notícia ruim da família, um monte de perrengue que eu já passei, né? Que a galera sabe. Então, às vezes eu não tenho vontade de fazer nada não, cara. Eu sendo real, dou vontade de só ficar na cama ali, né? Minha esposa me ajuda a levantar muito e tal. Isso que eu falar. Eu acho que você precisa se cercar de pessoas boas. Eu sempre falo isso. E a gente tem que sempre pôr em prática, né? Forçar mesmo, cara. Porque às vezes tem alguma pessoa do outro lado. Pode ser uma pessoa que vai ver um vídeo seu e vai falar, pô, tá aí, cara, tá precisando ouvir isso aí hoje. Tá precisando escutar alguma coisa diferente hoje, né? Tá precisando, né, dar risada, sair um pouco da rotina, se divertir, fazer alguma coisa legal, né? Mas também porque é trabalho, né? Eu penso assim, pô, é meu trabalho, se eu não fizer, não vai ter quem faça por mim. Eu preciso fazer pra pagar as contas e tal. Mas eu entendo o dilema dele, ainda mais quando você é muito novo, né? Quando você fala, pô, eu quero fazer as coisas sinceras e tudo, né? Como tá o seu dia e geralmente se você é tipo meio João Caetano das ideias que você grava tudo, vai chegar uma hora que você vai gravar até os momentos que você não tá tão legal também. Eu recentemente tomei um golpe, fiz uma parceria, aí é complicado. não deu certo, perdi dinheiro pra caralho. Já Tô com uma aconteceu dívida de comigo 6 também. mil no meu banco, não tenho um centavo pra pagar essa bosta dessa dívida. Meu nome vai sujar, provavelmente. E a gente toma decisões na vida que são foda. E aí a minha namorada, ela terminou comigo ontem, e não é só por esse motivo que eu tô assim, é porque parece que tudo na minha vida tá dando errado, cara. Tudo que eu tô fazendo tá dando errado. E aí a mina terminou comigo, o motivo foi uma merda, sinceramente, sendo que eu dei o meu melhor Pô, pra essa irmão, garota. Eu ajudei eu ela sei como é que é. com traumas e foda-se, coisa pessoal. E aí, Deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso diz mais sobre o seu caráter. Homem que é de verdade, ele faz porque ele tem que fazer, né? Quando você... E eu já errei também nessa área. Eu já tive outras namoradas que precisaram de mim e eu me arrependo. Eu fui babaca também, mas eu já tomei o contrário, né? Foi meu primeiro, assim, coisa que eu tive também, mas não justifica uma coisa com a outra. Mas diz sobre o seu caráter, cara. Você faz e você tem que fazer o negócio certo, você tem que fazer e acabou, mano. Não importa pra quem você faz. Eu falo isso muito pra minha irmã. Ah, mas pô, mas aí a pessoa vai me ferrar e tal, não sei o que. Cara, você faz porque você é desse jeito e não por causa da outra pessoa. Você tem que fazer porque você é bom, não porque você quer provar alguma coisa ou mostrar alguma coisa. Não, você tem que fazer porque você e mostra mais o seu caráter do que qualquer outra coisa. Pensa nisso. e ela terminou comigo sem mais nem menos de um dia pro outro. E um dia falava te amo e no dia seguinte deu pé na minha bunda, né? Ah, passei isso. E algumas coisas vão acontecendo, galera, que você vai ficando desacreditado, bicho. As pessoas, elas gostam de ver a desgraça alheia. Eu entendi isso bem porque eu fui cancelado ano passado. Pô, é Eu acho que mesmo. foi ano passado ou começo desse ano. Porque eu fiz uma tier list de VTubers gostosas. Ou seja, eu tava falando ali de um desenho e aí as pessoas pegaram a minha tier list falando de desenhos e começaram a me chamar de assediador internet fora. Tinham pessoas falando que eu era um assediador, que eu era um virjola do caralho, que eu era um bosta, que eu era um lixo de pessoa, que eu era nojento. Eu e meu amigo, a gente passou por isso. E não, galera, eu não acho VTubers gostosas. Era porque o meu amigo, ele tava fazendo uma série no canal dele, onde ele fingia ter se apaixonado por uma VTuber. E aí eu falei, porra, o que você acha da gente fazer uma tier list? Pois é, foi bastante pra boa parte da internet tacar pedra e comemorar a minha desgraça no Twitter, um monte de... uns bosta, literalmente, cara. Uma galera que você vê que fica feliz com a desgraça alheia, falando um monte de coisa como se me conhecesse. E as pessoas não me conhecem. Cara, vou te falar uma coisa. Não fiz porque fiz um vídeo faz um tempo já, né? Fiz ano passado, mas eu não lembro que eu não lembro o que eu falei naquele vídeo. Eu teria que pegar pra ver, mas se eu fui muito pesado, cara, me desculpa, não foi minha intenção. Eu acho que foi... Eu sempre falei, eu acho que é pela idade, cara. E a gente mais... Eu falo, eu comento e mais pela coisa em si, né? Que é uma pessoa do outro lado e tal. Mas eu entendo que a galera se passa muito. A galera passa muito do limite. A galera passa muito do ponto. E a galera fala, às vezes, umas coisas bem pesadas e tal. Aí eu lembro que acho que ele pediu desculpas. Ele falou, né? Ele acertou e tal. E... não é fácil, cara, sair de um bagulho desse. Eu passei também em 2023. Não foi fácil sair daquilo lá, não foi fácil passar por aquilo lá. Perdi uma pessoa muito querida na minha vida também. E eu entendo perfeitamente, cara, quando... porra, agora olhando... É muito difícil você se reerguer, né? Diante de uma coisa que as pessoas começam a te julgar, apontar o dedo, falar coisa que você não é. E sei lá, às vezes a intenção não era nem... assim, é uma atitude meio estranha. Mas ao mesmo tempo, pô, condenar o
Dudes, condenar o cara, falar, pô, não, você não merece uma segunda chance. Pô, cara, se ele pediu perdão... Eu lembro que ele pediu perdão, eu lembro que ele parou e tal, deu um tempo, eu lembro que ele, né, eu lembro que ele foi atrás, né, pra pedir perdão e tal, e foi mais a ideia do amigo dele do que dele, ele tava mais participando do vídeo também. E também o próprio amigo dele, cara, quando fez o vídeo, e agora parando pra pensar, eu falei assim, porra, cara, sei lá, velho, é complicado, mano, porque eu sei que tem gente que se passa muito. Na internet, a galera não, às vezes não tem limites, a galera vê um bagulho e começa a falar um monte de coisa e não pensa, né, não pensa 2, 3 vezes. É difícil, velho, é difícil. Então, não é fácil passar por um bagulho desse, cara. Só que dá pra ver que ele tá arrependido, dá pra ver que ele mudou, dá pra ver que ele evoluiu, né? Daquela vez lá, ele passou por aquilo lá. Eu não vou pôr minha mão no fogo porque eu não conheço o Dudes. Mas dá pra ver que o cara mudou, mano. Dá pra ver que o cara, por mais que tenha feito, e eu acho que erros você faz e você passa, e serve como aprendizado, mano. E serve sempre como aprendizado, serve sempre como um negócio pra você ver e melhorar como pessoa. E eu tô vendo, pelo menos, que ele tá não só sendo franco mais uma vez, e sendo sincero, né? Ainda mais por tudo que foi colocado, né? Aquilo lá. É um negócio estranho você falar que outras pessoas são assim e tal, né? Ou deixam de ser e tal, né? Nossa, essa pessoa é gostosa, essa pessoa não sei o que e tal, né? Mas dá pra ver que ele mudou, mano. Pelo menos deu uma amadurecida, pelo que dá a entender, né? Mostrou os problemas e tudo mais. Eu tô numa sensação agora meio estranha, tá ligado? Do tipo, a internet é muito cruel, cara. Se a internet quiser, ela é muito cruel. Não preciso nem dizer. Eu acho que devem ter acusado ele de coisa até muito pior, sendo que não tem nada a ver, mano. E eu falei, eu acho que não enquadra tanto em assédio ele fazer alguma coisa. Eu acho que só é uma atitude bosta, né? Não acho uma atitude legal, mas ele pediu desculpas, ele entendeu e falou que tava tudo melhorando e tal, né? Ele não foi ignorante, ele entendeu todas as críticas, mas a cabeça de uma pessoa passar do negócio desse é difícil, cara. Afinal de contas, eu tô aqui só gravando vídeo e isso irrita muita gente. Esse vídeo aqui vai irritar muita gente, é óbvio. Vai ter gente que vai ficar puto com esse vídeo daqui, vai me xingar, vai falar que eu sou vitimista, vai falar que eu tô fudido porque eu quero, como se alguém quisesse estar fudido. E eu sei que eu sou jovem e eu tenho tempo pra mudar minha história. Com certeza. Mas eu vou ser muito sincero com vocês, galera. Eu fico só pensando em suicídio, mano. Todo dia eu tô pensando em me internar numa clínica psiquiátrica, porque fico o dia inteiro pensando o como a vida é foda, cara. Tipo, eu não sei se é porque eu tenho doença, não sei se é a forma como eu enxergo o mundo, tá ligado? Mas eu não sei, eu nunca me dei muito bem assim, galera. Eu nunca me dei muito bem com as pessoas, não sei socializar direito. Eu já tive amigos que eu perdi. Hoje em dia, sei lá, eu tenho 3 amigos, 4, e pela internet também, que na vida real, assim, pessoalmente, eu não tenho porra nenhuma. E eu não sei nem se eu devia postar isso aqui, mas talvez o meu canal que um dia ajudou pessoas, né? Às vezes eu compartilhava minhas ideias, pessoas às vezes desmerecem o que eu falo por conta das doenças que eu tenho, como se eu fosse burro, como se eu fosse mentiroso, charlatão, sendo que eu nunca vendi curso, eu nunca vendi nada aqui pra vocês, nunca tentei falar que, nossa galera, eu vou mudar a vida de vocês, eu nunca fiz isso. E aí eu vejo pessoas felizes com a desgraça alheia, eu vejo a minha vida, como ela tá recentemente, coisas que vem acontecendo, muitas pessoas vão dar risada do que eu tô falando aqui, é engraçado, ver o outro triste, acha engraçado, ver alguém feliz, fica contente com a desgraça alheia, e eu só queria uma vida sossegada. Pô, cara, não pensa assim, irmão. Não pensa no que os outros estão fazendo ou deixam de fazer. Não pensa no que tá na cabeça dos outros, mano. Porque isso aí, se você ficar, você vai entrar numa paranoia absurda. Eu falo que eu passo pouco por isso. Não tô querendo te diagnosticar de nada, pelo amor de Deus. Tô falando que, mano, você não tá na cabeça dos outros, cara. Você não tá do que eles pensam, do que eles deixam de pensar. E você não vai mudar a cabeça de todo mundo, mano. Infelizmente, isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Então, eu entendo a sua tristeza, eu entendo, pô, é pesado, que tem uma galera que se passou muito. Eu tô lembrando do meu vídeo, eu lembro que eu falei, pô, cara, eu não acho que isso que vocês fizeram foi assédio. Não acho mesmo. Eu só acho que foi um bagulho de mau gosto, cara. E você pode falar, não tô falando que você pode, mas quando você fala uma coisa que não é legal, pô, você pediu desculpa e é meio complicado a galera não entender, né? É bem complicado a galera olhar pra isso e falar assim, pô, mano, que bosta e tal, né? E não pensar nem 2 segundos, falar assim, pô, cara, eu sou um jovem, tá ligado? Assim, tá
chegou nos seus 20 anos agora e eu já fiz muita bosta até meus 20 anos, cara. Eu já falei, eu já tive outras namoradas que, enfim, e já tive outras situações também que eu me arrependo pra cacete. Que eu acho que se tivesse o celular alguém gravando, me cancelaria, eu ia vir pedir desculpa, porque eu ia estar errado mesmo. Não tem outro jeito de falar. Então, eu entendo que a internet, ela pode não perdoar, mano. Tem algumas pessoas que não perdoam, mas você não tem que se focar nessas pessoas, velho, de verdade. Porque até hoje tem gente que acredita, por exemplo, no meu caso, que eu seria um desgraçado lá que seria o paraíso dos aliciador. Até hoje tem gente que acredita nisso. E aí eu vou falar, cara, eu não tô aqui pra ter que provar a minha inocência. Minha inocência eu já provei na justiça. Eu sou um homem livre, eu sou um homem que nunca fez nada de errado. E você, cara, quando você comete um erro, que eu já cometi também alguns erros nessa minha trajetória da internet, assume no peito, assume o que você fez e segue em frente, né? Você tem que seguir em frente, cara. Mas eu entendo a dor que você tá passando, porque junta muita coisa na cabeça, né? É uma responsabilidade de ter essa idade, de se provar, de ver o que vai acontecer no futuro. Os pais cobram. Sei lá, não sei como é que foi a conversa entre você e sua namorada. Pode ser que tenha vindo essas cobranças também, né? Perdão. E aí pode ser que tenha rolado mais coisa. É muito difícil, cara. Você começa a sair, né, da adolescência. E você começa a virar jovem adulto ou já adulto, né? Eu acho que jovem adulto é quando você tá ali nos seus 17, 18, 19. Quando você começa a ir pros 20, você já começa a ver os vislumbres de ser adulto. Mas eu acho que 20 anos ainda é muito pouco, cara. Tem muita coisa que com 20 anos... Eu tava fazendo quando eu tinha 20 anos. Cara, eu tava trabalhando, né? Tava trabalhando e fazendo faculdade, né? Eu tinha passado tinha feito cursinho. E aí no cursinho eu consegui uma bolsa, né? Pra estudar mais. Aí eu consegui passar na Unesp. E aí eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. E eu ia fazer outra faculdade à noite ainda, né? Eu ia fazer ciência da computação, né? Eu ia ser programador, tudo. Fui, né? Uma época, trabalhei com programação, sim. Mas eu entendo, cara, que o YouTube é um negócio muito louco. Mas eu vou falar, cara, tem gente que torce pra nossa desgraça todo dia, mano. Todo dia tem gente que torce pra não dar certo. Todo dia tem alguém que vai pensar em você e não vai gostar. Mas você não tem que focar nessa galera, mano. Você tem que focar na galera que gosta de você, que gosta, né, do material que você produz, que gosta das suas opiniões. Mesmo que sejam poucas pessoas, cara, dá pra você reverter isso. Eu creio, ainda mais que você entendeu o que a galera falou e que você pode mudar, mano. Eu acho que não é um bagulho hediondo que aconteceu, não, mano. É um bagulho que foi só um deslize, tá ligado? Um negócio que errou e você assumiu a bronca, assumiu o erro e foi e vida que segue. Os meus planos é arrumar um emprego de bosta, juntar tal e morar no meio do mato com meus pais, meu pai e minha mãe. E de tantas coisas ruins, o meu pai e minha mãe são pessoas incríveis, tá ligado? Pô, que bom que Eles você tem esse são pessoas, pensamento, tipo cara. assim, eu só não meto um balaço na minha testa agora por causa deles. Vou ser muito sincero com vocês, galera. Porque eles não merecem passar por isso. E eles são muito especiais pra mim. E eles sempre me apoiam. Pô, que bom, cara. Então, Eu fico muito feliz que... eu acho. O que eu vejo que eu fico muito feliz é que ele tem um vínculo bom com a família, cara. Geralmente, quando a pessoa fica muito perdida, né, não sabe o que fazer, uma das bases que é a família é a primeira a ir embora, né? Talvez esse vai ser o último vídeo do meu canal. Foda-se quem gostou, quem não gostou. Se esse vídeo conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, às vezes, tá numa situação parecida, saiba que você não tá sozinho. A vida, ela é muito complicada, galera. E parece que conforme os anos passam, pior ela fica. Eu me fudia quando era criança. Quando eu virei adulto, comecei a me fuder. Caralho, também. Pagando boleto, seja. Não é fácil, cara. E foda. Ser humano é uma merda. Eu comecei a enxergar isso na minha adolescência, né? Que o ser humano era filha da... E quem consegue enxergar isso também, saiba que é isso mesmo. Quem não consegue enxergar isso, que acha que o ser humano é bondoso pra caralho, que o mundo é lindo, que o mundo é meritocracia, saiba que não é, beleza? Às vezes só vai crescer na vida por conta de contatos, de ser uma pessoa muito sociável, ou às vezes ser um bom mentiroso, igual os políticos que a gente tem, né? Os políticos que ganham eleições, os políticos, a maioria deles, né? São bons mentirosos. É verdade. Então, é isso. Se você quer crescer na vida, talvez você tenha que focar em ser uma pessoa muito sociável, um bom mentiroso, e talvez assim você consiga sucesso, beleza? Não, eu vou não acho tentar que é sair do tanto assim, fundo do não. poço, galera. E é por isso que o canal tá parado, que é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque quando eu não tinha ninguém, eu tinha meu canal. Mas eu não sei se eu vou continuar também. Foda-se, tudo que eu faço tá dando errado nessa merda. Porra, galera. Perdão. Cá demais. Então é isso. Tchau, gente. Acho que ele vai acabar o vídeo agora. Cara, eu vou falar uma coisa. Se quiser trocar ideia comigo, independente
dependendo do que esse vídeo render, e se precisar de ajuda, eu não vejo problema nenhum em ou dividir ou entregar o AdSense desse vídeo aqui. Eu acho que até mandaram ali, ó, o Anderson mandou Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cara, eu recebi um e-mail uma vez, falando assim, pô, Cor, você passa por um monte de coisa, né? Você passa por um monte de inferno, um monte de coisa até que vocês não sabem. E como é que você não larga de Deus, já que Deus permite você passar por um monte de coisa, assim? E eu respondi que não é por causa que Deus permite ou deixa de permitir eu passar por algumas coisas. Eu amo a Deus porque eu não sei amar outra coisa, cara. Eu aprendi que esse Deus maravilhoso na minha vida mudou muito a minha maneira de pensar, minha maneira de ser, minha maneira de viver. Eu entendo essa perspectiva que você tem. Eu era um cara muito fechado. Eu conheci um cara chamado João Luiz, lá no Side, Garça. Cara, gente boa pra caramba. E ele falou pra mim que as pessoas, às vezes, por a gente estar fechado, ou se fechando, ou se anulando, as pessoas, elas tendem a não falar com a gente por conta da gente estar entrando dentro de um casulo, estar ficando pra baixo. E cabe a nós mesmos chegar e levantar a cabeça, tá ligado? Sair desse casulo, sair desse negócio, né? Porque eu entregava a conta de água, às vezes eu tinha que entregar direto pro cliente. Eu usava um moletom preto, eu usava um negócio assim tal, e não falava bom dia, não falava nada. E aí, cara, foi quando eu aprendi que eu comecei a ter bastante reclamação, né, das pessoas. E eu ia poder perder o emprego. E eu gostava de ser leiturista. Era uma das coisas ali, quando eu era mais novo, que era bem legal, cara. Eu gostava muito. E aí, irmão, foi quando eu tomei esse choque de realidade que talvez eu esteja me fechando para as outras pessoas. Não é para ser um mentiroso, é porque é aquela coisa, cara. As pessoas, elas... volta até pro problema de que foi daquilo do ano passado. As pessoas gostam de ter respeito, ou... É aquela coisa, como você gostaria de ser tratado, né? Se você dá respeito, você recebe respeito. Se você dá carinho, você recebe carinho. Da própria palavra de Deus fala que a gente planta, né? A gente planta as coisas e dependendo do que a gente plantar, a gente vai colher. Isso aí é inevitável, cara. Se a gente planta coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se a gente planta coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. Se a gente planta... Não tô dizendo que, mas ele tá mal e você tá falando uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Não, eu tô dizendo que você tem que começar a olhar por uma outra ótica, olhar de uma outra forma. Olhar que, eu tô vendo que tem 3 mil comentários, cara, e a maioria é a galera, tipo, falando, me senti emocionado, pedi a Deus fundo do coração com grandeza e bondade dele que toque na sua vida, Deus te abençoe. Muita gente fazendo superchat, né, fazendo aqui sabe, a grana aqui, e é complicado, a galera desejando o seu bem. E tem 3 mil pessoas aqui, pelo menos nos comentários, mas o vídeo já tem mais de 100 mil e 15 mil likes, então, tem 15 mil pessoas aí que você alcançou. Isso não quer dizer que essas 15 mil pessoas vão estar ali toda hora, né? E eu passo isso também no meu canal principal e acho que todo mundo que é youtuber passa por isso. A gente não vai estar com todas as pessoas a todo momento. As pessoas têm coisas, às vezes, na vida, têm afazeres, a gente tem que entender também. Então, a gente tem que continuar dando o nosso melhor, porque talvez um vídeo que a gente gravou no passado ou um tempo atrás pode servir pra pessoa agora, tá ligado? Esse vídeo pode servir muita coisa pra muita pessoa. Eu sei que é difícil você estar no fundo do poço. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil. Mas eu escutei uma vez, mano, que a gente entende de dias ruins porque a gente já teve dias bons. Ambas as coisas passam nas nossas vidas. Tanto os dias ruins quanto os dias bons. Então, a gente não pode só pensar que só teve dia ruim. A gente já teve dias bons na nossa vida também. E quando a gente tem dias ruins, vai vir dias bons no futuro, com certeza. A vida é essa montanha-russa louca mesmo, cara. E você confiar nas pessoas, que a gente tá falando na Bíblia também. Maldito homem confia no homem. Toma cuidado. Confiar em pessoas, depositar toda a sua confiança numa pessoa só. Eu fico muito feliz que você tem seus pais que ajudam você, que você, né, tá ali e tudo, e eles te dão suporte, te dão ajuda. E com certeza, eles vão ver esse vídeo, eles vão entender e vão querer falar, filho, o que tá acontecendo? Poxa, o que tá rolando, né? Eu fico muito feliz, cara, porque não é todo mundo que tem uma base, né, pra poder correr atrás. Não tô dizendo, meu Deus do céu, Cor, olha isso, tá? Não, só dizendo que poucas pessoas se prendem, né, nas famílias, se prendem, né, nessas pessoas boas, e você já tá cercado de pessoas boas, o que já é um bom começo. Pra você sair dessa, cara, é uma jornada, mano. É uma jornada. Lidar com esse tipo de coisa é uma jornada. Você vai... É a vida inteira.
eu passei dos meus 30, achei que a vida ia ficar mais tranquila e não ficou. Não ficou, só teve mais problema e os problemas vão piorando. Mas é que nem eu falei da palavra, tem até o pessoal falando da palavra. Quando eu entreguei minha vida a Deus, eu fiquei mais de boa, porque eu sei que tudo que acontecer é porque Ele entregou na minha vida e eu tenho que lidar com isso agora. Ah, mas poxa, mas Deus malvado, então não sei o quê. Eu não vejo dessa forma, cara. Eu vejo que às vezes o mundo é tão maligno que quando a maldade cai na mão de homens bons, nós temos que tentar transformar essa maldade em coisa boa. Se a gente tem essa capacidade pra externar coisas boas, e você já fez isso em vários vídeos, eu acredito que até nos nossos momentos mais fracos nós conseguimos mostrar que a gente tem alguma força. A gente tem alguma coisa pra acrescentar. Esse vídeo é o que vai acrescentar muito, cara. De verdade. Por mais que seja um vídeo desesperado, vai ter pessoas que vão acrescentar na sua vida junto. E eu sei que pode ser que, tipo, seja algo momentâneo, não sei o quê, mas não pensa assim, não. Pensa que você conseguiu alcançar essas pessoas, alcançar a vida delas. Elas viram o seu vídeo e estão agora olhando, né, pra uma pessoa arrependida, uma pessoa que mudou e tem muito chão pela frente, cara. Então, eu entendo que é duro você ver, né? Quem tá escrito Declínio de um Homem e tudo, é duro, é triste, é difícil. Só que ao mesmo tempo, existe uma saída. Existe você sair e, pra quem tá no fundo do poço, cara, é só subir, mano. Não tem mais como cavar pra baixo. Já é uma coisa, né? Eu entendo que é difícil porque a gente acaba olhando as coisas sem muita perspectiva de futuro. Mas se a gente soubesse tudo que a gente fosse passar na vida, a vida não ia ter graça, né? A gente ia saber tudo que vai acontecer, aí qual seria a graça do negócio, né? Já veio gente querer ver minha mão, fortuna, essas coisas. Eu falo, não quero spoiler da minha vida não, cara. Desculpa, eu não gosto dessas coisas. E às vezes a gente passa por dificuldades pra gente amadurecer também. A gente passa por dificuldades, passa por problemas, passa por perrengues pra a gente crescer como pessoa também. Crescer não é fácil. Ser um adulto, ter responsabilidades não é fácil. E quanto mais velho você ficar, mais duro vai ficar. E você vai entender que talvez você vai ter que passar por coisas que você vai ter que passar sozinho. E não é fácil. Não é fácil. Você ter que lidar com a sua própria mente, com os seus próprios dilemas e ter que enfrentar tudo sozinho igual um deserto, cara. Mas se Cristo, que é Cristo, passar por um deserto também, né? E mesmo assim, no final de tudo, foi crucificado. Quem que somos nós, cara? Quem que somos nós, tá ligado? E se a gente tiver que passar por alguns desertos pra gente poder aprender, saiba que depois da aprovação vem sempre o oásis, vem sempre um descanso, né? Vem sempre coisas boas, cara. Esse vídeo já é a prova de que tem bastante coisas boas. Olha quantas pessoas boas que tem aqui, cara. Eu sei. Ah, mas eu confiei, não sei o que. Cara, mas olha só quantas pessoas, mano, mandando boas forças pra você, boas energias pra você, né? Ah, eu vi o Super Xandão falando, né, cara? Pô, Super Xandão, ele pode ser o que for, mas ele fala umas coisas muito bonitas às vezes, mano. E falo, tipo, por conta dos donate, dos memes, né? Mas quando o Xandão, ele fala sério, ele fala umas coisas muito da hora, velho, de verdade. Então, tipo, eu acredito que quando a gente é muito novo, a gente às vezes fica sem norte pras coisas, né? A gente fica sem um farol pras coisas. E nessa idade, quando eu tinha meus 20 anos, eu tava começando a ir pra Cristo, né? Eu já tinha alguns anos, na verdade. Eu comecei pra Cristo quando eu tinha 17, né? Que eu tava ali no começo e tal. Aí eu não larguei, assim, tem épocas que você tá mais fraco, tem épocas que você tá mais forte. Mas é a vida, cara. A vida é essa montanha russa. E vai dar tudo certo. Lembre-se, Deus não dá um fardo que você não consiga carregar. Deus não dá uma cruz que você não consiga carregar. Tá bom? E vai dar tudo certo, irmão. E obrigado a todo mundo que assistiu. Novamente, cara, já passou tudo aquilo que aconteceu, já foi. Eu acho que aquilo é um vestígio de de coisa muito jovem, né? Fiz uma brincadeira, às vezes passa do ponto, às vezes passa do limite, não é legal. Mas que bom que ele aprendeu, cara. Que bom que ele tá aprendendo, entendeu tudo, né? E passar pelo vale da sombra da morte não é um negócio fácil, né? Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vão lá no canal do Dudes, vou deixar na descrição, né, o vídeo tudo. E é isso, rapaziada. Qualquer coisa se o Dudes quiser, né, vinha o AdSense desse vídeo, quando cair eu mando lá pra ele quando tiver uma live ou algo do tipo, a gente vê o que faz. Tá bom, gente? É isso. Obrigado e tamo junto. Tudo de bom pra você, Dudes, se você ver esse vídeo. É isso, tamo junto e até a próxima.